Então, vamos dar continuidade aqui à aula de ciências, voltada para o 9º ano. A primeira aula foi a organização da tabela, que está lá escrito elementos químicos e ligações químicas, e agora nós vamos estudar sobre as ligações químicas. No início do século XX, o físico Walter Kossel e o físico-químico norte-americano Gilbert Newton Lewis verificaram que os únicos átomos que não se ligavam a outros eram os gases nobres, pois eles tinham uma estabilidade única, que os tornava inertes a reações com quase todos os elementos. Aí vamos ver aqui os exemplos desses elementos, né? Que são os gases nobres. Tem aqui o hélio, tal, todos esses são os gases nobres. O hélio ele vai ter 2 elétrons no seu último nível de energia ou na sua última camada, como a gente chama também. E aqui os outros todos vão ter 8 na sua última camada, no seu último nível de energia. Então é bom a gente prestar atenção nisso aí. O hélio é a exceção, digamos assim, a regra. Para ele se tornar estável, ele só precisa de 2 elétrons no seu último nível de energia. Já os outros todos, você olha aqui, tem 8 elétrons no seu último nível de energia. E aí, com essas observações, né, Lewis, ele foi e falou, vamos fazer a fórmula eletrônica. O que é a fórmula eletrônica? Consiste em você escrever o símbolo do seu elemento químico e com pontinhos representar os elétrons que tem no último nível de energia. No caso do oxigênio, ele trouxe o exemplo que tem 6 elétrons no seu último nível de energia, porque ele colocou 6 pontinhos, e cada pontinho equivale a 1 elétron no seu último nível de energia. O hidrogênio é um átomo em que tem um próton e um elétron. Para ele ficar estável, né, ele tem que adquirir mais um elétron, que vai ficar semelhante ao hélio, que a gente viu que o hélio ele só tem 2 elétrons no seu último nível de energia e já se torna estável. Aí o hidrogênio, para poder ficar estável, no caso, ele vai precisar também ganhar mais um elétron para ficar com 2 e ficar estável como o hélio também, no caso, está. E os outros todos têm que ter quantos elétrons no último nível de energia? 8 elétrons no último nível de energia, certo? E aí, com essa constatação de observar que todos os outros gases nobres, fora o hélio, ficava com 8 elétrons no último nível de energia, aí o que é que ele fez? Essas observações possibilitaram a Kossel e a Lewis descrever a chamada regra do octeto, que pode ser enunciada dessa forma. Os átomos instáveis tendem a perder ou ganhar ou compartilhar os elétrons que se encontram no último nível de energia até que eles fiquem com 8 elétrons nesse nível. Então, como a gente viu lá nos exemplos, que nos gases nobres, fora o hélio, todos os outros têm 8 e eles ficam estáveis, não precisam nem ganhar nem receber elétrons, eles estão estáveis. Então, todos os outros elementos químicos, eles não são estáveis, eles são instáveis e eles precisam ceder, ganhar ou compartilhar elétrons para ficar com 8 no seu último nível de energia, certo? Então, essa é a regra do octeto. Regra do octeto, por quê? Porque tem que ficar com 8 elétrons no último nível de energia. Aí vamos para as ligações iônicas, né? As ligações iônicas, a gente vê o quê? Tem aqui o sal de cozinha que a gente conhece. O sal de cozinha, a representação é o cloreto de sódio, né? A gente chama de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A representação é como Cl, que é o átomo de cloro, com o sódio, que é Na. Então, juntou os dois aí. Aí fica. O átomo de cloro possui 7 elétrons em seu último nível de energia. 7, não 8. 7. Por ser um não metal, ele tende a ganhar elétrons, ou seja, ele vai se tornar um ânion, vai ter uma carga negativa. Por que uma carga negativa? Porque os elementos químicos, eles têm que estar o quê? Em controle, né? A mesma quantidade de próton é a mesma quantidade de elétrons, certo? Se eu ganhar elétron é negativo. Então, se eu ganhar elétron, o átomo ele vai ficar negativo, vai chamar de ânion. E se eu perder elétron, o átomo vai ficar positivo, porque vai ter mais próton do que elétron, e aí vai se tornar um cátion.
No caso do cloro, ele é um não metal, então ele tende a ganhar elétrons. Já o sódio, né, ele vai ter no seu último nível de energia um elétron. Ó, o cloro tem 7 elétrons no seu último nível de energia e o sódio tem um elétron no seu último nível de energia. O sódio, como é um metal, né, ele tem a tendência a ceder. A gente viu esse exemplo lá quando estava falando de metal, não metal, na aula passada, né? O não metal tende a ganhar e o metal tende a ceder, a dar esse elétron. Então, deu certinho. Um não metal com metal dá certinho. Por quê? Porque o que é que ele fez? O sódio, ele cedeu o seu último elétron no nível de energia, o seu 1 elétron no seu último nível de energia para o cloro, que tinha 7. Então, 1 mais 7, 8. E aí vai ficar com 8 elétrons no último nível de energia. E aí vai ficar estável, vai se tornar estável aí. Então, essa ligação iônica, ela vai ocorrer geralmente entre metais e não metais, porque o metal tende a ceder elétron e o não metal tende a receber, a ganhar. E também entre metais e o hidrogênio, né? Esse tipo de ligação, ele forma aglomerados iônicos. Note que não utilizamos o termo molécula, nesse caso é aglomerado iônico, pois esse nome é comumente utilizado em ligações covalentes, que é o assunto que vem, a molécula vai vir já lá na parte das ligações covalentes, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá bom? Aí, ó, na ligação iônica, o que é que aconteceu? Aqui é uma representação eletrônica, né, que a gente viu, uma representação eletrônica do cloro. O que é que aconteceu aqui? Aqui é o sódio e aqui é o cloro, né? E aí vai formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A gente viu que o sódio, ele tem um elétron no seu último nível de energia. E o cloro vai ter 7 elétrons no seu último nível de energia. Como o sódio, ele é um metal e tende a ceder, e o não metal, que é o cloro, tende a ganhar, o que é que fez? O sódio, ele cedeu o seu último elétron, né, o seu único elétron no último nível de energia para o cloro. E aí ficou 8 elétrons no cloro, ó, 8. 2, 2, 2 e 2. Ficou 8. 7 mais 1, 8 elétrons no seu último nível de energia. E aí eles se tornaram estáveis, seguindo a regra do octeto. E esse maisinho aqui, professor, esse maisinho é porque o sódio, ele perdeu elétron. Quando ele perde elétron, vai ficar mais prótons do que elétrons. E prótons é carga positiva, então por isso que ele está aqui como positivo, certo? E aí foi o que aconteceu. Aí aglomerado iônico, a gente viu que nas ligações iônicas a gente não chama de molécula, a gente chama de aglomerado iônico, né? Então fala, ó, os índices indicam a quantidade de átomos do elemento químico, porém quando esse número for 1, ele poderá ser omitido. Então no caso do NaCl, né, como é 1, aí não vai precisar colocar a representação daquela quantidade, né? Então, vamos lá. Ó. Nesse caso, tem apenas um átomo de sódio e um de cloro. Então, como só tem um átomo de cloro e um de sódio, não precisa estar colocando nenhum número, fica omitido, tá? Interagindo para formar um aglomerado iônico NaCl, que é o cloreto de sódio. Os símbolos dos elementos químicos Na e Cl do cloro. Compostos iônicos. Os compostos iônicos formados por ligações iônicas são chamados de compostos iônicos. Então, os compostos químicos formados por ligações iônicas são chamados de compostos iônicos. Observe no quadro abaixo alguns compostos e algumas de suas aplicações. Então, carbonato de cálcio, por exemplo, vai ter um átomo de cálcio, né? E aqui 3 átomos de carbono. Aí você vê, ó, que tem 3, ó, 3. Tem 1 de carbono e 3 de oxigênio, na verdade. Então, vai ter 1 de cálcio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. E aí, por isso que tem esse 3zinho aqui. Então, carbonato de cálcio, ele vai ser para a produção de cimento e tal.
hidróxido de hidrogênio, de sódio, hidróxido de sódio. Você vê que não tem nenhum númerozinho aqui, porque é um átomo de cada um átomo de sódio, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio. Nitrato de potássio, um átomo de potássio, um de nitrogênio e 3 de oxigênio. Sulfato de cobre, um átomo de cobre, né? E aqui um de oxigênio e um de enxofre. Então aqui, quatro de oxigênio. Então esses aqui são os compostos iônicos, compostos químicos que foram formados através de ligações iônicas, ou seja, um átomo teve que ceder elétron para o outro, que o outro recebeu, e aí conseguiu formar 8 elétrons na sua última camada, né, o seu último nível de energia, ficou estável. E aí formou um composto iônico, um aglomerado iônico, né? Que serve para várias coisas. Aqui está falando produção de sabão, produção de cimento, produção de explosivo, corante de algodão. Então é usado no nosso dia a dia. E assim a gente termina essa aula aqui.